De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical pela internet. Agora são 16 horas e 1 minuto. Rádio de Bem com a Vida fazendo programa ao vivo e online para você que me acompanha aí pela internet em qualquer lugar deste planeta. O nosso programa de entrevista que ocorre todas as segundas-feiras às 16 horas está aqui ao vivo, direto do estúdio da rádio em Curitiba. E você pode fazer a sua interatividade com o nosso programa através de alguns canais pela internet, né? Pode ser através do nosso Facebook, Rádio de Bem com a Vida. Você pode também mandar suas perguntas para a entrevistada do dia de hoje através do nosso contato @radiodebemcomavida.com ou até mesmo via WhatsApp, que é o DDD 41 99 667 6997. DDD 41 99 667 6997. As perguntas serão recebidas apenas via texto, né? E hoje eu recebo aqui no estúdio Janete Áurea Duprá, que é diretora da Unipaz Paraná, né? A Universidade Holística pela Paz. Ela também é terapeuta Ayurveda, é doula e é também criadora de um grupo, de um método chamado Ciranda de Gaia, que trabalha com mulheres. Em especial, Janete. Seja bem-vinda, Janete. Tudo bem? Olá, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado por poder responder o chamado e estar aqui com a gente, Janete. Poder responder algumas perguntas bem interessantes e fazer interatividade, né, com o nosso público querido que já está aí plugado, já está nos acompanhando, né, pela internet. Então, o nosso papo hoje é sobre o resgate, né, do feminino na nossa sociedade contemporânea. Quando se fala em resgate, parece que alguma coisa ficou no meio do caminho, né, Janete? Então, a palavra resgate, na realidade, é trazer à luz algo que estava perdido. Sim. E nisso, Alexandre, a gente tem que voltar um pouquinho, né, porque a nossa sociedade contemporânea não pode deixar ir lá para trás e ver que o que imperava nas sociedades e hoje também é uma visão patriarcal. E nisso é que o feminino se recolheu, tanto nos homens quanto nas mulheres. Quando você fala em feminino, não estamos falando só no gênero das mulheres, mas tanto em homens quanto mulheres. A questão da consciência, né? Então tem isso, porque tem toda uma questão muito antiga que diz, dentro da visão do oriental, né? Dentro do yoga diz o Ida e Pingala, masculino e feminino. O yin e o yang, feminino e masculino. E que nós, homens e mulheres, temos, em essência, o masculino, que é a ação, né? A criação, e o feminino, que é a intuição, é a doçura, é o outro lado. E nisso é que nós esquecemos e valorizamos somente um lado. Sim. Que o homem não entende que ele também tem o feminino. E como esse feminino se recolheu nesse percurso todo do patriarcado, nós precisamos resgatá-lo, colocar ele à luz, tanto em homens quanto em mulheres, né? Depois nós vamos falar exclusivamente das mulheres, mas sim, eu quero falar num aspecto mais amplo, porque isso é muito importante. Temos homens e mulheres dentro de nós. Por quê? Porque a gente está agora, se nós olharmos aí para fora, está o sol. E está um sol lindo hoje aqui em Curitiba. Sim. Então, o sol está fora e o sol está dentro. O sol está dentro de mim como um agente na região do plexo solar, né, que é na região do estômago, como algo para digerir. É a força de digerir alimentos e emoções no plexo solar. Esse é o sol, é o fogo, não é? Aí depois tem a água. Basicamente, nosso corpo é água. É muita porcentagem de água em cada ser humano, né? Depois nós temos o ar, que está simbolizado pelos nossos pensamentos. Então, pode-se dizer que no corpo ele está na cabeça, né? Então, às vezes, nós temos tantos ventos internos, tanto ar, que a gente se perde de nós mesmos nessa visão
do terra, água, fogo e ar. E a terra está nos nossos pés, simbolicamente, mas ela está no nosso corpo inteiro. Então, assim, tem até um canto que diz: cada passo que eu dou é sagrado e curador em direção a eu mesmo. Então, a força da terra em nós, isso é muito importante. Então, quando eu digo do patriarcado, que nesse tempo todo, até chegar na sociedade contemporânea, né, houve um recolhimento do feminino e uma predominância do masculino, tanto em homens quanto em mulheres. E você viu a quantidade de tempo que nós trabalhamos, que a gente gera, sabe, questões do masculino. Basicamente, estamos sempre assim. E cadê a contemplação? Onde está o se permitir parar? Eu estou falando de mim mesmo, tá? Sim, para todos nós, né? Então, assim, é bem importante isso, a gente olhar e ver que essa predominância, né, em algumas mulheres, que eu quero citar aqui com uma visão predominantemente masculina, tá a Thatcher, a ex-presidente Dilma, tá, eu não lembro o nome dela, da presidente da Petrobras, assim, que esqueceu mesmo e separou a ação do coração, né? Então, a gente tem que fazer essa junção dentro do que está fora e do que está dentro. E do que está dentro, para a gente colocar para fora de uma forma harmoniosa. Porque, às vezes, nós temos que lidar, nós mulheres, com a energia do masculino no dia a dia. E isso é muito importante, porque é todo um trabalho que a gente tem que olhar. E os homens também, com a energia do feminino. Porque, basicamente, vocês são homens. E, basicamente, nós somos mulheres. Não temos que trabalhar com o outro lado. Sim, toda a ação ela precisa ser orientada de dentro para fora, né? E, de uma certa forma, quem orienta o masculino é o feminino. É o feminino. Porque, de fato, o trabalho agora não sei se eu posso usar essa palavra, reempoderar, porque é empoderar de novo, né? Esse feminino para que possa ele poder ser essa luz que nos guia. Né? Porque tem uma questão das mulheres aqui, que eu sempre falo que as mulheres são guardiãs dessa terra, né? Que sagrada e selvagem também, que é o corpo. Então, nessa questão, ela leva consigo, ela leva histórias milenares, ela leva mistérios, memórias, saberes e, principalmente, a reverência à Grande Mãe. Né? Então, quando ela tem essa reverência à Grande Mãe, essa reconexão com o divino feminino que a habita, pode fazer com que esses dons, né, de rezar, de uivar para a lua, de intuir, de parir, sabe? Faça com que isso possa trazer à tona a sacerdotisa e a curandeira que nós somos. Né? E isso pode acontecer muito para as mulheres que estão nessa busca, porque hoje existe assim, uma quantidade muito grande de pessoas em torno do mundo lidando com grupos de mulheres e homens. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente precisa resgatar. E principalmente dentro desse feminino ferido. Sim. A impressão que eu tenho, assim, Janete, que a gente tem uma necessidade de um reencantamento do ser humano, né? É verdade. De você reencontrar aí algo muito profundo e primal ao mesmo tempo, né? Que você traz... De origem. De origem, exatamente, né? O que estamos fazendo aqui nessa vida. Esse reencantamento, eu acho que pelas coisas mais simples, sabe? Sim. Nós esquecemos, nós achamos só que reencantar tem que ser algo assim, sabe? Fenomenal. E o reencantamento se dá no dia a dia com coisas muito simples, né? Assim, o despertar... Né? Como é que eu desperto? Como é que eu acordo? Qual é o meu primeiro pensamento? Para onde eu vou? Porque a gente tem que olhar todas essas energias que eu acabei de dizer, da água, do fogo, do ar, da terra, do éter que nos compõe. Então, assim, como que é isso? Se você não se reencantar
com a tua vida no dia a dia, você pode se entristecer tremendamente. Sim. E ansiedade, estresse e raiva, elas se localizam num órgão que chama fígado. Sim. Né? E isso, potencializado, vai dando um olhar para a vida muito tosco, sabe? E a gente precisa reencantar, como você falou. E reencantar é procurar a nossa cura, procurar como eu estou hoje, para onde eu quero ir. E começar de verdade a atuar nesse caminho, né? Porque tem aquele ditado dos bem-intencionados, o inferno está cheio. É verdade. Então, assim, eu tenho uma intenção de ir em direção a alguma coisa, mas eu me boicoto, eu fico patinando para não fazer esse trabalho, não ir em direção a eu mesma. Então, esse trabalho de reencantamento eu acho bem importante. Então, agora, poder chegar nesse reencantamento, poder redescobrir aí a sua força, redescobrir até a sua questão da espiritualidade, né? A pessoa tem que passar por um terreno, muitas vezes, de limpeza emocional, eu diria assim, de descoberta, de quebra de padrões familiares, né? É uma travessia também, né? Você falou o nome. É uma travessia. E às vezes essa travessia, quando nós estamos no meio da travessia, algo move. Porque como nada é constante, é algo linear, que está assim, quem escolhe fazer essa trajetória são pessoas já que estão se movimentando em direção a si mesmo. Então as coisas vêm numa força imensa para essa trajetória, essa passagem, né? Que a gente pode fazer a imaginação de uma linda ponte, né? Imagina uma ponte com um espaço lá para baixo não muito amigável e você ter que passar por ali balançando. Então, assim, é bem importante a gente começar a olhar que quando vem essa onda de vento, que às vezes é um tsunami, não é coisa muito leve que acontece na vida de cada um, Sim. como uma enfermidade, alguma coisa que te quebra alguns padrões, né? Uma separação onde você olha para aquilo, né? E começa a olhar para o teu masculino e para o teu feminino também, né? Como que eu quero fazer isso? Como que eu faço essa travessia do estar sozinha ou sozinho nesse percurso? É toda uma tecetura, sabe, Alexandre? A gente tem que tecer o nosso caminho. Mas assim, com muita vontade de olhar para si mesmo. Porque por enquanto que a gente não olha para nós mesmos, a gente fica achando que tá tudo bem, que é aquilo mesmo, mas que eu tenho medo de passar essa ponte, eu tenho medo do que eu vou encontrar do outro lado. E do outro lado você só vai encontrar você mesmo. Sim, mas faz muito sentido isso, né? O fato de você não olhar e ter medo de se encarar, o próprio medo é uma questão de você não olhar para dentro e a fantasia que se faz do que pode doer, o que pode acontecer, enfim, né? Para algumas pessoas é isso mesmo que você está falando, mas para outras elas sabem que elas têm que fazer aquilo. Sim. E o medo paralisa, né? Então, o medo em nós foi instalado e ele não é nem positivo nem negativo. Ele está nos rins e tem uma suprarrenal que o tempo inteiro está nos avisando e jogando adrenalina na corrente sanguínea, vai para o cérebro e o medo é anunciado. Quando é um medo real, o corpo avisa. Mas ele avisa também quando é um medo imaginário. Sim. E você fica rolando naquilo, circulando, sem sair desse medo, entende? E de olhar para você, em que corpo eu tô? Porque será que sempre a gente foi homem? Ou será que a gente sempre foi mulher? Em todas essas vidas que nós tivemos, porque eu acredito que existe outra. Então, assim, será que não é o momento de nós olharmos que corpo que eu tô? O que é essa mulher aqui? Por onde ela quer ir? Entende? Então, assim, é bem importante que a gente olhe para nós mesmos hoje. Sim. Porque lembra que eu sempre falo isso para as mulheres na Ciranda de Gaia. Nós somos um círculo de 360 metros.
360 graus. 180 graus é passado e não tem borracha que apague. 180 graus é o futuro. E eu não consigo enxergar nem o daqui a pouco. Então, se nós não estivermos inteiro aqui, nós dois, falando com esse monte de gente que está aqui junto com a gente na Rádio de Bem com a Vida, como é que eu não estou em lugar nenhum, porque eu não estou no passado e nem estou no futuro, porque já passou e porque não chegou. Eu só estou agora, no presente, inteira, corpo e mente juntos. E isso que eu passo para os meus alunos na formação de professores de yoga lá na escola do Espaço Unipaz Yoga. Então, Janete, você traz uma coisa bem interessante aqui, que é falando de passado, né? Pessoas que talvez o que esteja sentindo agora não é do agora. Não é do agora. É um somatório de todas as experiências que você tem dessa vida e de outras encadernações, talvez. Né? É possível. E aí a pessoa, aquilo já não está mais lá, mas está dentro da mente da pessoa. E ela não faz a travessia agora porque aquele filme ainda está rodando aí dentro, né? Exatamente. Dentro das outras pessoas é bem isso. Esse filme está rodando e ele está impedindo da pessoa ter um desenvolvimento pleno agora, né? Então a gente está se autolimitando por uma coisa que é memória. É memória. Reich fala de outra forma, ele fala das couraças, né? Então, assim, que nós precisamos desatar os nós e refazer os laços conosco mesmo. Exato. Porque se a gente não desatar esses nós, né? E hoje tem várias linhas lindas que podem nos ajudar a desatar esses nós e refazer os laços com a gente mesmo primeiro. Né? Porque não adianta, hoje as pessoas falam muito da questão de cura, mas nós temos que curar nós mesmos primeiro. Claro. Porque se a gente ficar fazendo hora nisso, nós estamos desleal com nós mesmos. Nós somos desleal com nós mesmos. Então, assim, essa lealdade comigo mesmo é olhar para esse ser que eu sou agora e ver qual o ser que eu quero me transformar. E olhando também essas polaridades do masculino e do feminino. Eu tô cômoda com o meu masculino. Eu, Janete, estou cômoda com o meu masculino. Por isso que meu feminino, ele surge, sabe? Porque tem que ter essa harmonia, né? Então, assim, quando nós temos que usar uma e outra, tá entrando alguma coisa, Alexandre. Sim, as perguntas, já são os ouvintes estão mandando perguntas aqui, né? Se você quiser mandar pergunta aqui para o nosso programa, basta você mandar pelo WhatsApp, DDD 41 99 667 6997. Ou então através do Facebook da rádio, que é o Rádio de Bem com a Vida. E temos pergunta aqui, ó. Raquel Germano Fagundes, via Facebook, está perguntando sobre o assunto ao vivo de hoje. Fazer a travessia da ponte nem sempre será pelo amor, ela fala, né? Mas a vontade de olhar e resgatar quem somos faz necessário que a dor seja pedagógica, pois saber que do outro há a vitória e o resgate quem somos, como a oportunidade de onde queremos chegar. É um comentário que ela está trazendo aqui. Acredito também que os padrões estão ligados às nossas experiências, inclusive de outras vidas. Por isso, este medo nos impede de buscar quem somos, nos curar nessa vida para ir buscar a nossa verdade, transformando o interno para mover o externo. Endossa o que nós estamos trazendo aqui. Obrigado, Raquel, pelo seu comentário. Raquel, e eu concordo com você. Às vezes, a dor é uma grande ajudante nessa travessia, né? Mas quando nós não estamos conscientes de que isso é um aliado, nós começamos a olhar isso como um inimigo. Sim. A dor sendo inimigo. Então, aí ela pode machucar. Né? Porque quando você encontra a dor como aliado, ela pode vir, você olhar de frente para ela e conversar com ela, como a gente pode conversar com a nossa criança interior, como a gente pode, no caso da mulher, né, conversar com a nossa donzela. O homem pode conversar também com o seu jovem, com a sua criança. Então, assim, Raquel, a travessia da ponte é algo que nós temos que olhar com bastante atenção, porque a dor vai ser presente de qualquer forma, né? Mas conforme o nível de dor que você pode olhar com olhos diferentes. A dor pode ser intensa e você achar que aquela dor é uma grande aliada.
na travessia. Sim. Uhum. Até porque se você não trata essa dor, além de ser algo desconfortável para você, pode causar dor nos outros também, né? Incompletude, porque quando a gente está longe dessa junção, né, do masculino e do feminino, às vezes a gente se sente incompletos, né? Porque o masculino e o feminino, ele tá junto, assim, de uma forma muito bonita, né? Mas a gente se sente incompleto por não poder estar lidando com essas duas energias adequadamente. E esse é o nosso papel nessa era contemporânea. É agora. Interessante, porque é também trazer tecnologias ancestrais para uma sociedade moderna, né? É isso aí. A gente traz bastante coisas lá de trás, né? Por exemplo, eu gosto de sentar com um fogo na frente. Sim. Eu gosto muito desse aspecto do fogo, então eu preciso dele por perto, né? Eu acho bem importante a gente trazer cerimoniais lá de trás que a gente pode estar também aproveitando agora nessa era de uma forma harmoniosa também, porque não é o tempo inteiro, porque nós vivemos numa cidade grande. Então, por exemplo, é importante que a gente use a água, use o fogo adequadamente, porque tem pessoas que ficam o tempo inteiro achando que moram na cidade, e isso é ruim, porque eu moro na cidade, eu não posso estar com todos esses elementos da natureza perto. E nós estamos com esses elementos da natureza perto, é só olhar ao redor. Sim. Né? Mas é tão bom quando a gente está na natureza. Ah, total, né? É completamente. Porque isso é inspirativo, isso nos traz, e aí nós podemos usar a água, a terra, o fogo, o ar nessa roda da vida. Uhum. Você falou há pouco, assim, Janete, quando está falando da questão das mulheres, da curandeira, da sacerdotisa. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Como que isso ocorre no desenvolvimento, ou nessa travessia do ciclo, né, das mulheres. Porque são arquétipos que apontam uma maturidade, né? Aí você falou tudo. Esse arquétipo da maturidade não está em todo mundo que busca isso, sabe, Alexandre? Porque tem mulheres que buscam essa visão, e essa visão é bem distante do que realmente, da onde ela quer chegar. Então, realmente, essa travessia vai ser necessária, entende? E com dor ou sem dor, mas ela vai ter que haver para que essa curandeira cure a ela primeiro, sabe? Porque isso é bem importante. Quando a gente se põe à disposição do masculino e do feminino para harmonizar, para não sentir essa incompletude, porque às vezes a gente sente que não está inteiro, não é? E essa curandeira, quando ela surge, ela precisa vir ao encontro de você mesmo. Precisa te trazer notícia de você mesmo. Precisa ir afagar o teu ser. E isso a gente pode olhar. Agora, a sacerdotisa é um caminho. A sacerdotisa surge depois que atravessou essa ponte, entende? Sim. Ela surge depois. Porque já tem que ter um caminho marcado. Já tem que ter um caminho trilhado. Já tem que ter um caminho de cura de si mesmo. Então, assim, eu honro todas as mulheres que são muito buscadoras e homens que são muito buscadores, porque eles mergulham fortemente nisso, mergulham fortemente em medicinas que podem trazer essa expansão de consciência, né? Como a ayahuasca, a holotrópica, a respiração do renascimento, o Tantra Yoga, quando bem encaminhado. Então, todas essas coisas trazem nós para esse caminho, né, em direção à curandeira e o curandeiro que nós precisamos despertar em nós, porque há um adormecimento, né, e assim, nós desencantamos com o mundo. Então, eu não posso parir natural, porque eu vou ter que parir
sabe, com cesárea, porque esse é o modelo vigente nesse espaço que eu tenho. Sim. Então nós vamos nos desempoderando, ao invés de nos empoderarmos e despertar o curandeiro e a curandeira que existe em nós, e despertarmos a sacerdotisa, né? E o sacerdote que existe em nós. E assim, nós nos apropriarmos dessa energia. Porque ela pode passar por você com um convite e você não a vê, né? É bom que você veja esse chamado, né? E hoje eu fico contente porque tem zilhões de grupos de homens e mulheres por todo o planeta, sabe? Isso é bem importante. Então é como se tivesse tudo aqui, né? E eu pudesse acessar isso. E na hora que eu acesso isso, eu me empodero desse conhecimento, desse saber, né? E eu empoderada e empoderado com esse saber, eu posso realmente repassar. Me sinto, sabe, pronta para fazer um batismo, um casamento, sabe? E abençoar. Então isso é bem bom. Que interessante. Você está falando aí desses padrões, né, arquetípicos. Quando se trabalha com os homens, né, a gente vê que existem padrões que são infantis. A gente até chama da psicologia do menino. Né? Por exemplo, o arquétipo do curador, quando ele está na plenitude, ele tem essa capacidade da sensibilidade, de se autocurar, promover relações harmoniosas, né? E gerar um campo de cura, de harmonia com ele e com as pessoas que estão em torno. Mas quando ele ainda está na imaturidade, a gente diz que ele é o Édipo ainda, né? Então esse é o imaturo, que na idade da criança ele é adequado. Contudo, muitos homens já estão com idade adulta, mas ainda estão nesse comportamento ainda do menino, né? Mas é homens e mulheres, sabe? As mulheres também têm o mesmo comportamento, muitas vezes infantil, e se infantilizam e não saem daquele padrão, porque é um padrão. Sim, exatamente. Então, a minha pergunta é quais são os nomes que você dá, por exemplo, para esses padrões, assim, né? Igualmente, Alexandre. O padrão infantil, quando a mulher está infantilizada totalmente, né, levando a sua criança interior para lamber as feridas ainda, e muitas vezes ela não quer sair daquele padrão infantil. E esse padrão infantil pode durar até uma vida. Eu tenho pessoas que eu acompanho com 40 anos, 45 anos, com total infantilidade. Então, assim, a jovem que mora nessa mulher, por exemplo, ela está ali perdida. Sim. Porque ela não encontra, ela fica, como eu posso te dizer, ela fica presa dentro daquele padrão e não sai dali. Então, assim, para tirar essa mulher do caminho, desse espaço, e ela trilhar o caminho em direção a ela mesma, ela vai passar, olha, um bom tempo, vai precisar de muitos desses medicamentos que nós oferecemos, como as medicinas de empoderamento, sabe? E isso talvez possa despertar, sabe? Isso talvez possa despertar. Não é garantido. Não é garantido, mas, aliás, não tem garantia. Tem a força de cada um que vai ser medida, né, pelo movimento do caminhar. Então, a gente não pode parar de caminhar em direção a nós mesmos. Maior jornada, né? É uma jornada, querido. E é uma jornada, às vezes, para toda essa vida. Porque no yoga a gente fala que um dia de Brahma são 24 mil anos. Um dia de Brahma. Um dia. Né? Que tem 2 aspectos descendentes e 2 ascendentes. Então, assim... nós estamos, depois da era do Cristo, né, com alguns padrões ainda de dor e de ignorância do que tinha na era do Cristo, que trouxe um presente da consciência para a nossa era moderna. Então, depois desses 2000 e poucos anos que estão aí, surge esse novo tempo de ascendência, onde primeiro precisa se limpar.
E nós estamos no nível de limpeza no nível mundial, né, de planeta mesmo, para a gente poder ascender com mais tranquilidade. Só que são 24 mil anos, né? Dos quais vamos imaginar que já passou uns 13. É um monte. E nessa jornada, para o homem e mulher, que nós vivemos o quê? 100 e poucos anos, como a Dona Canoa, mãe do Caetano Veloso. Sabe? É ínfimo a nossa vida, é um ponto, né? É muito pequena a nossa existência enquanto homens aqui. E aí se repete e se repete. O legal é isso, que é como uma escola, né? Nós chegamos no primário da vida, e no primário da existência a gente pode falar que são as pessoas que estão na cadeia, que é o pré-primário da vida, né? Ela não conta como uma vida pequena, é a vida que nós queremos viver. E depois a gente vai crescendo, né? Tem a parte da universidade, onde nós começamos a olhar e falar, ok, eu quero aprender isso, mas a existência humana é pouca. Uma vida, a gente resolve algumas coisas, Sim. alguns reencontros, né? E a gente tem que honrar isso que foi nos deixado, né? Que diz na Índia também que existe um pai e uma mãe. E o pai é o criador, está sempre preocupado com a criação. E a divina mãe, a grande mãe, ela está o tempo inteiro organizando a casa cósmica para os planetas não colidirem, para todos os sóis não colidirem. Ela fica arrumando a casa cósmica. E o nosso chamado aqui, nesse pequeno planeta que chama Terra, é que vai despertar, sabe, esse desejo de receber a divindade em nós. Por isso que eu chamo divino feminino, né, que é essa grande mãe. Essa mãe que nos ouve e abençoa as mulheres, né, que faz dos seus caldeirões, virando os seus caldeirões o tempo inteiro, remexendo, honrando, colocando ervas, colocando o fogo, né, limpando com muitos grãos de sal, né, para limpar o caldeirão, e novamente colocando fogo, e novamente colocando flores. E é isso que nós temos que fazer, não desistir de nós mesmos. Porque quando a gente desiste de nós mesmos, aí fica ruim, né, Alexandre? Sim, se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? Se eu não curo a mim mesmo, a quem eu vou ajudar a curar? Né? Então, isso é o papel dos terapeutas. Assim, o tempo inteiro está em busca de si mesmo. O tempo inteiro olhando para si mesmo e falando: como é que eu posso ajudar a mim mesmo? Como é que eu posso ir em direção a eu mesmo para poder ajudar alguém? Que às vezes a gente precisa até parar para olhar para isso. Então, você está falando aqui de algo muito profundo, que é confiança, né, Janete? Você tem que confiar em algo maior, né? Porque se você não tiver essa confiança em esse algo maior... E confiar é fiar com, né? Eu estou tecendo. Isso. Eu estou tecendo com você, com o outro, com a vida, né? E me sentindo merecedor. A gente tem que se sentir merecedor, merecedora dessa partilha com a vida. Porque colocar a espiritualidade na vida é muito importante para homens e mulheres. Senão a gente se distancia de nós mesmos, dessa força, dessa luminosidade que existe em nós. Sim. Agora, essa é uma coisa que você está trazendo também, que o confiar, ele é extremamente feminino. E quando a gente não consegue ter essa característica do confiar, a gente vai para uma outra sombra do masculino, que é o controle, né? E tem as mulheres, dentro da questão do masculino, elas têm um controle muito forte, né? Elas e eu. Eu me enquadro bem nisso. Então é bem importante que a gente lide com o controle de uma forma saudável. Porque a gente quer controlar tudo, vai, Alexandre?
Adoramos controlar. Então, assim, isso fica numa questão para nós. Como que é essa questão da sombra? Sim, total. A sombra, a gente tem que lidar com ela. Sim, porque a confiar é aceitar o que vem. E o controle é impor o que eu quero, independente de que pode acontecer ou não, né? E às vezes vai assim mesmo, entende? Mas... E tá tudo certo, porque é um processo de aprendizagem também. Processo de aprendizagem. A gente tem que lembrar isso, que nós... Em que estação da vida eu estou? Em que aprendizado... Que aprendizado eu gostaria de ter, que ainda eu tenho que galgar em direção a ele com coragem, com força, com determinação, sabe? Com as armas de Jorge, como diz, né, o poeta. Eu preciso ter ferramentas adequadas para que eu possa ir nesse sentido. Até eliminando alguns como eu posso te dizer isso? Algumas questões que não estão claras ainda para mim mesma. Como eu posso fazer isso? Eu tenho que ter ferramentas adequadas. E às vezes a ferramenta é sentar em silêncio. Sim. Né? Entrega. É respirar, é entrega. O confiar é da alma, o controle é do ego, né? Aí, e esse eu acho que é uma grande questão, a gente aprender a lidar com as duas dimensões em níveis adequados, né? Para poder viver nesse mundo aqui também, né? Porque senão... não é fácil, Alexandre, harmonizar isso. Não é nada fácil. Ninguém falou que ia ser quando a gente pegou o bilhete para desembarcar aqui, né? Temos pergunta aqui, ó. Vamos lá. Bora. Beth, daqui de Curitiba. Olá, Beth. Beth é nossa ouvinte assídua, né? Tá todos os programas mandando a pergunta. Um grande abraço para você, Beth. Obrigado pela sua participação intensa. Olá, Alexandre. Forte abraço. Muito bom ouvir Janete. Como é bom. Minha pergunta é, se eu sou leiga e ignorantemente de tudo isso, como iniciar ou qual o início desse fio? Beth, que coisa linda! É isso mesmo, você fez uma pergunta muito linda, sabe? No teu caso, você tá com um fio na mão, nega. Isso tá bem lindo. Se a gente não tem nem nada que possa nos ajudar, o que eu acho bem impossível hoje, sabe, Beth? Porque essa questão tá muito aberta para homens e mulheres que desejem trilhar esse caminho. E eu entendo você. A gente vive num meio onde muitas pessoas, nós comemos comidas mais saudáveis, nós olhamos para a nossa espiritualidade com mais um olhar de querer ultrapassar limites, né, que nós mesmos nos impusemos, que o sagrado ele está em todos os lugares. A gente consegue pôr o pé no chão e honrar a terra, sentir a brisa e ser mergulhado por ela, sabe? O sol que nos acaricia, enfim, a água que está aí, né, nos rios, como em Monte Cristo, que é a coisa mais bonita. Mas assim, como nós vamos em direção a nós mesmos se eu estou fechada para tudo isso? Se eu estou numa crença que não me permite olhar do lado, né? Se eu estou amarrada pelas questões dos meus próprios ancestrais. Como começar isso? Desejando começar o caminho. Porque se a gente deseja começar algo, eu tenho certeza, Beth, como o sol vai nascer amanhã, que de um momento para o outro, algo vem ao teu encontro. Porque o desejo nasce no coração. E quando o desejo nasce no coração, eu quero mudar. Eu quero fazer alguma coisa por mim mesma. O universo providencia. Isso não é uma crença. Isso eu vejo diariamente em homens e mulheres, sabe? Então eu vejo assim que... Lógico que eu estou falando de quem está indo em direção e buscando isso. Agora, a pessoa que não quer esse encontro, Beth, não vai encontrar mesmo. Porque tem que nascer dentro, sabe? O desejo de ir em direção a eu mesmo. De ter desejo de sair da onde eu estou para movimentar eu ir até a ponte, né? Então, o que o poeta fala,
eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Então, assim, a gente tem o desejo de que alguma coisa possa vir ao nosso encontro, aí tudo bem, o encontro vai até você, porque não tem aquela frase que diz assim, que você busca também tá, exatamente, também está te buscando, entende? Agora, se você não busca e você não quer ouvir falar disso, você vai ter que caminhar um tanto. E às vezes em círculo, né? E às vezes em círculo. Beth, eu respondi, se não diz aí o que você quer mais. Porque isso tem que ficar bem claro, sabe? Então, se nós queremos, né, ajuda, o universo pode te ajudar. Mas se você acha que está tudo bem como você está, sabe? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, que pessoa mais dura, né? Que aspecto mais masculino que essa mulher tem, de dureza, de... Mas assim, será que essa pessoa quer sair daí? Porque quando você sabe para onde você quer ir, o caminho se faz na tua frente. E você começa a ver sinais em todos os lados. E isso é bem importante. Mais uma pergunta? Então, acho que é interessante que quando a Beth diz assim, ó, qual o início desse fio? Buscar o feminino não significa que você tem que estar num grupo feminino de mulheres, né? Nós estamos trabalhando Beto. bem essa ideia aqui, é que quando você começa a se buscar e olhar para dentro, você está olhando para o seu feminino, independente do gênero que você está experienciando nesse momento, né? E olha, Beth, é muito gostoso a gente estar em círculo com homens, ou com homens e mulheres, ou só com mulheres. É importante isso, sabe? Mas não é a única coisa. Você pode olhar para o teu feminino, nossa, de formas incríveis. Você sabe que você tem intuição. Porque eu até brinco com algumas clientes em terapia para dizer assim, que muitas vezes a antena da intuição está presente, mas a gente põe bombril, sabe? Na ponta dela, assim, porque nós não acreditamos de fato que aquilo vem de mim. Eu estou intuindo que isso eu estou pronta para receber essa intuição e eu não acredito. Se terceiriza muito esse papel da intuição, da busca do feminino, quando se vai buscar pessoas que possam canalizar isso, né? Podem. A gente tem acesso, mas precisa limpar um pouco o canal, né? E não é todo mundo que quer, de fato. Eu encontro pessoas, assim, socialmente, às vezes, que trabalham em empresas que não dão possibilidades de que ela olhe para isso, na casa dela ou dele não tem isso. Então, fica tão limitado, acha que tudo isso é crendice, sabe? E não é. Não é. Aliás, nós estamos saindo dessas crenças, sabe? Para poder olhar para nós mesmos. Porque as crenças nos limitam totalmente. Então, quebrar com todos esses padrões ao nosso redor, sabe? Porque isso pode ser uma coisa bem benéfica para nós. Total, né? Total. Isso que a Janete está falando é uma faculdade da consciência humana. Isso todos nós temos a habilidade de se conectar com campos, perceber, né, outras dimensões, e intuir. Isso não é propriedade apenas de algumas pessoas, isso é disponível para todos. A nossa razão, às vezes em demasia, né, o pensamento lógico em demasia, aí é uma questão do excesso do masculino que te impede desse equilíbrio. Exato. E quando nós estamos nesse mergulho de excesso de pensamentos, o que surge é somente ansiedade, surge um nível de estresse muito alto, porque eu fico desejando algo que não chega. Sim. Né? Eu não posso estar com isso. E de repente, para mim, isso é muito forte, porque eu olho, quero ir em direção, mas parece que tem um bloqueio. Algo que me impede de eu ir.
Então, muitas pessoas chegam, por que eu não consigo ir em direção a eu mesmo? Por que eu fico patinando? Faço grupo do masculino, ou faço grupos dos femininos. Então, Beth, a gente não precisa estar em grupo, só que a egrégora do grupo facilita muito. Porque a história das outras mulheres, quando a gente está em roda na Ciranda de Gaia, é aqui eu estou mandando um beijo muito grande para minha amiga e irmã Adéia. Quando nós trabalhamos juntas na Ciranda de Gaia, a gente vê isso constantemente. Nós olhamos para pessoas que estavam ali, que vieram por acaso, que acaso não existe. Que vieram com uma amiga, por exemplo. Eu vim acompanhar minha amiga e estou aqui. E aí, de repente, aquela pessoa ouvir a egrégora, a fala dessa egrégora. E isso faz uma mudança, faz um diferencial intenso e imenso para as pessoas que estão ali. A tua história é a minha história. Sim. E às vezes eu não tenho coragem de falar da minha história. E quando eu ouço você falar da tua história, eu falo, nossa, eu posso falar. Essa pessoa tem uma história muito parecida com a minha. E aí a gente começa a colocar aquilo para fora e talvez seja isso, Beth, esse caminho. Sabe? Você ficar atenta, né, às ferramentas que vão te aparecendo nesse percurso. Que te aparece um convite. E nós somos feitos por escolha. Eu escolho estar num lugar. Eu escolho ir, sabe? Quando eu escolho é porque eu estou me abrindo para receber algo que tem aquele encontro. Muito bom. Estou aqui conversando com a Janete Áurea Duprá. A Janete, que é diretora aqui da Unipaz, Paraná, Universidade Holística pela Paz. Também ela é terapeuta Ayurveda. Ela é doula também, né? Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho dessa sua habilidade. E a Janete trabalha com grupos de mulheres, né? Chamados Ciranda de Gaia. E está falando um pouquinho aqui sobre o resgate do feminino nessa vida contemporânea. Se você quiser mandar perguntas aqui para a rádio, muito simples, o nosso WhatsApp é o DDD 41 99 667 6997, ou então através do nosso Facebook, Rádio de Bem com a Vida. Caso você queira mandar por e-mail, também pode ser o contato @radiodebemcomavida.com. Vamos lá, temos pergunta de ouvinte aqui, Daniel. Boa tarde, Daniel Marinoni. Pergunta para a Janete o que os homens podem fazer para auxiliar o resgate do feminino. Ai, que lindo! Nossa, estando perto, sabe? Uma das questões é estar caminhando junto, né? Isso é muito importante para uma mulher. Nós adoramos a companhia dos homens. Nós mulheres precisamos ter esse resgate com o masculino dentro de nós e o fora, né? Porque as mulheres chegam e elas adoram compromisso. Nós todas gostamos de estar juntas, de comer juntas, de dormir juntas. Então, estar com uma mulher inteira, Daniel, é ele? É, Daniel. Uhum. Daniel, estar inteiro com uma mulher é um dos presentes maiores que um homem pode oferecer para uma mulher. Sabe? É muito lindo. Esse é um presente. E uma de cada vez, tá? Pode ser muitas, mas uma de cada vez. Porque a gente tem muita marca do passado, né? Então, nós precisamos curar isso. A gente tem muitas marcas. E a mulher foi estuprada nesse percurso de todas as formas. Não somente sexualmente, mas através de palavras, ações, né? Atos. E nós precisamos, como você pergunta, estar junto com o homem. Olhar numa mesma direção, meditar juntos, desfrutar da comida juntos, da sexualidade juntos, aprender a percorrer esses caminhos juntos. Eu acho que esse é um grande remédio para nós, né? Ou homem com homem, mulher com mulher, sem problema. Isso é nosso, mas nós estamos falando do feminino e do masculino de uma forma interna. E eu estou falando do feminino, que o feminino precisa do masculino externamente. Precisa de um companheiro.
Isso, que a acompanhe na vida, sabe? E nas coisas mais simples do dia a dia. E eu acho que os homens também, eles querem isso. Alguém que acompanhe. Não sei, o que você acha, Alexandre? Eu vou te entrevistar aqui qualquer dia, hein? Não, acho que tem certeza também, né? Uhum. E eu acho que os relacionamentos são a maior escola que a gente tem aqui. Né? Porque a gente precisa desse espelho, né? Enxergar no outro aquela faceta que a gente muitas vezes não reconhece em nós mesmos. Tanto dos dois lados, tanto a sombra, né? Que às vezes você olha no outro e, nossa, isso é meu. E quando você reconhece, né? Quando você reconhece. E aí fazer uma jornada, um caminho de cura. Mas também reconhecendo na outra, na mulher, assim, a sua beleza, né? A sua harmonia, a sua característica, assim, de ver a vida com beleza mesmo, ver a vida com espiritualidade, ver a vida com harmonia. Né? Porque tantas pessoas que chegam, a gente lá na Unipaz tem as terças-feiras meditação gratuita, né? Com o André. O André, ele é uma pessoa bem interessante, que dá meditação lá às terças-feiras. E às vezes chegam as pessoas assim, de todos os tipos, né? De depressões às vezes. E sozinha. E aí vai meditando em grupo. E a meditação em grupo ajuda muito, sabe, Alexandre? Total. A meditação em grupo, ela forma uma egrégora de espiritualidade, força e luz que ajuda a transformar os nossos padrões de dores. Então, esses padrões podem ser modificados até com muito silêncio, sabe? O silêncio externo vai nos ajudar a tecer com suavidade os nossos pensamentos. E a gente vai respirando e deixando eles passarem. Respirando e deixando eles passarem. E aí vai criando uma egrégora de luz dentro de nós, não só fora. E aí a gente sente um aconchego. E talvez isso, para homens e mulheres, seja caminho, sabe? Ferramenta, a gente tem que ter essas ferramentas, eu volto a dizer. E ferramentas são muitas para pessoas que às vezes não gostam de meditar dessa forma de meditar. A meditação pode ser na natureza, pode ser num banho de rio, pode ser um pé descalço andando na natureza, olhando os pássaros. Mas você tem que fazer alguma coisa por você mesmo. E ninguém melhor do que você mesmo conhece o que você precisa. E se você não está vendo o que você precisa ainda, respira. E se pergunta, para onde eu quero ir? Para onde eu quero ir? E fazer os testes com você mesmo. Eu vou sentar e meditar em silêncio? Ou para mim isso não tem significado e eu preciso ir para o rio, ir para o mar, ir para a natureza, ir para a terra, olhar, sabe, fazer uma fogueira, tomar um ayahuasca, fazer uma respiração holotrópica, sabe? Fazer um jejum, né? Fazer um jejum, começar pelo corpo, né? Porque o que você come forma muitas vezes o que você está pensando. Sim. Então a gente tem que cuidar assim da alimentação. Tudo é ferramenta de autoconhecimento. Desejo de ir em direção a você mesmo. Isso a gente tem que honrar, porque quando você tem essa curiosidade, essa questão de eu quero isso. Eu não sei muito bem o que vai ser nesse encontro, mas eu quero ir. É que você foi convidado pelo universo a estar aonde você está. E não se sentir diferente se você também não quiser ir. E ter outras questões que são tuas. Porque às vezes, pedagogicamente falando, cada um tem um método. Cada um tem um método de encontro a si mesmo. É que hoje existe muitas opções, Alexandre. E às vezes as pessoas também se sentem perdidas por esse tanto de opções que tem, não sabem por onde ir, por onde caminhar. Nada melhor do que trilhar alguma coisa para você dizer sim ou não, eu quero isso. Isso não faz, sabe, a mínima ressonância dentro de mim. Ok, muda de rumo, porque hoje você é convidado
a respirar, a meditar, a comer coisas mais naturais, sabe? E outro momento, não. Eu quero estar sozinho, eu quero ir numa festa, dançar, é maravilhoso. Isso pode te elevar muito. O trabalho corporal pode te, sabe, tirar muitos pesos e você ter um despertar bem importante. Qual é a ferramenta ou as ferramentas que nós escolhemos para essa travessia? Qual? Eu falei agora há pouco que nós íamos conversar sobre isso quando você fala você trabalha como doula também, né? Trabalho. O que você precisou assim atravessar ou desenvolver, Janete, para chegar como doula, né? Porque é um trabalho extremamente assim acolhedor de uma vida que está nascendo aí, que está chegando. Que assim, olha, Alexandre, eu tenho uma avó que foi benzedeira, que é benzedeira, ela já fez passagem, mas ela vai continuar sendo benzedeira, e uma avó parteira. Então, eu sempre vi minha avó indo para fazer esse processo, né, do nascimento. E a outra que benzia tudo que você pode imaginar, bucho virado, mal olhado. Meu avô também benzia. Então, era da mesmo saco nós viemos. Então, assim, é bem importante a gente olhar para isso, e porque eu sempre aprendi, né, que os partos deveriam ser assim. Dentro de mim estava instalado esse chip que eu ia parir em casa e parto natural, que eu, como mulher, eu podia fazer isso. Eu podia fazer. Então, para mim, foi uma coisa normal. Aí, depois que eu passei pelos nascimentos dos meus filhos, naturais e em casa, aí eu me certifiquei realmente de que aquilo era possível. E na época de 80, tinha o Dr. Le Boyer, que escreveu Nascer Sorrindo, e que ele dedicava a um francês algumas pequenas páginas de acesso e empoderamento da mulher para ir nessa direção, que podia parir de uma outra forma. E aí isso espalhou pelo mundo, né? E eu tive as crianças em casa e fui buscar realmente algo que eu pudesse. Eu morava em Campinas, que eu pudesse fazer por essas mulheres. E elas eram minhas clientes ou minhas alunas da escola de yoga. E aí elas me pediam: Janete, me acompanha, que eu vou ter o neném. Acompanho. E isso começou assim, eu nem sabia que eu era doula. Até a década de 90, quando eu fui fazer um curso com a Fadinha no Rio de Janeiro, de Chantala, massagem para criança. Massagem para criança. E aí ela me falou: Janete, você é uma doula. Falei: nossa, que delícia, que nome diferente. Isso foi na década de 90 e continuo atendendo e acompanhando as mulheres até hoje. E isso é bem importante para a mulher que está parindo, sabe? Porque eu tenho que honrar aqui na Olive Naver, que foi minha mestra e é minha querida amiga, que nós temos um grupo de 22 mulheres do mundo, inclusive as russas, assim, muito fortes nesse sentido de auxiliar a mulher nessa trajetória. E é muito bonito o trabalho das doulas. E eu dou a formação de doulas da vida e doulas da morte. Porque doulas da morte. Doulas da morte, que é a mesma força que te traz à Terra, é a mesma força que nos faz atravessar para um outro lado. Sim, o parto é para outro... É um parto. Só que ela está saindo daqui, né? Então, ela também precisa um auxílio. Um parto de partida. Um parto de partida. Então, está sendo muito lindo isso para mim, sabe? E eu estou acompanhando pessoas que estão partindo. Então, para mim, está bem especial isso. Eu estou vendo ao vivo e a cores, né, a necessidade das damas, das doulas, fazerem esse trabalho também no outro nascimento, que é o da passagem.
Muito legal. E gostaria então que você pudesse falar um pouquinho também, Janete, sobre o Ciranda de Gaia, né? Como que é esse trabalho para as mulheres? Eu sei que ele é exclusivamente para as mulheres, né? Que querem fazer essa jornada, né? Pegarem esse fio aí, né? Fazerem essa travessia, né? Enquanto a Janete vai falando aqui, nós temos alguns minutinhos ainda. Se você ainda quer mandar perguntas para cá, muito simples, né? Pelo WhatsApp 41 99667 6997. Ou então o Facebook da rádio, Rádio de Bem com a Vida. E até mesmo por e-mail, contato@radiodebemcomavida.com. Então, assim, olha, a Ciranda de Gaia nasceu há 6 anos atrás, mas já tinha nascido no nosso coração, da Andréa e meu, há muito tempo atrás. Então, nós nos reunimos para montar um trabalho exclusivamente para mulheres, que tivesse sido das nossas experiências, de tudo que nós vivenciamos na nossa trajetória. E que nós íamos somente colocar aquilo que nós já tínhamos vivido. Né? Que isso é muito importante. Então nós criamos o Ciranda de Gaia porque a gente reverencia muito a Terra. E para nós Gaia é uma honra tê-la trabalhando conosco nessa trajetória das mulheres. E trabalhamos com a deusa tríplice, né? A donzela, a mãe e a anciã. Então, esses 3 aspectos do feminino é bem importante. Né? Donzela, mãe e anciã. Tem a ver com fases da vida, isso? Tem a ver com fases da existência. Então, essas fases que você está falando, como resgatar a sua donzela, até resgatar mesmo. Porque, como diz a antroposofia, nós temos os setênios, né? Do 0 ao 7 e do 7 aos 14. Como é que nós lidamos com essa energia, né? Como é que a donzela chegou, né, na nossa existência? E os relatos são maravilhosos. Os relatos são lindos nessa parte da donzela, né? Onde nós olhamos o mundo assim de uma forma totalmente nova para nós, porque vem a nossa lua. E agora eu fiz um ritual de meninas, dos 7 aos 14. E uma me perguntou, Janete, o que é menstruação? Uma coisa mais linda. Então, assim, com as mulheres no Ciranda de Gaia, a gente trabalha a nossa donzela inicialmente, né? Porque na donzela chega a nossa lua, nós uivamos para a lua, sabe? Nós realmente temos toda uma tessitura aí de trabalhar essa jovem, como foi a tua sexualidade, não é? Como é isso para você? E a gente não fala muita coisa, sabe, Alexandre? Porque nós honramos o mistério também. Então, quando essas mulheres chegam, elas não sabem nem por que elas foram chamadas, mas só que elas ouviram o chamado. Isso é bem importante. Elas ouviram e acabaram por experiência de outra, que a gente pede, não fala sobre o que você viveu, para que ela também veja esse mistério acontecendo nela. Então, eu não tenho muito o que falar aqui, somente que a gente trabalha com a deusa tríplice e que todas serão muito bem acolhidas em outubro, que nós vamos fazer uma nova Ciranda de Gaia, porque nós temos assim, nesse final de semana tem ritual, mas só as mulheres que já fizeram o primeiro ciclo. Depois nós temos o Medicina da Lua, né? Gaia, Asas e Raízes, e depois o Caminho da Bruxa. Olha que legal. É bem intenso, sabe, fazer esse percurso. Então, às vezes, as mulheres dão um tempo, porque estão em algum aprendizado. Respiram um pouco, Respiram um pouco, passam um tempo, aí elas voltam. E é muito bonito nós estarmos em círculo, dançando muito, tocando muito tambor, cantando muito, usando todos esses elementos da natureza para brindar a nossa busca, né? Dançando e estando juntas. Muito bem. Como que as pessoas te acham, Janete? Quem quer fazer parte de algum desses trabalhos que você proporciona, seja como doula, Então, seja como Ciranda de Gaia, deixe os seus contatos aí para que as ouvintes possam ter acesso a essas tecnologias ancestrais, hein?
O meu telefone e o WhatsApp é 41 99967 2628. 999 67 2628. E aí eu encaminho, né, para quem está organizando, tanto o Ciranda de Gaia quanto o Doula. E nós estamos montando um curso bem bonito com a Ana Beatriz Paula, de artes intuitivas. Olha que legal. Então, se você estiver interessado também... A Beatriz já esteve aqui falando sobre a jornada do herói. Do herói. Ela é uma linda. Ela é maravilhosa. Então, é isso. Então tá. Janete, se você quiser agora deixar uma palavra para homens e mulheres, somente homens, olha só, sobre o feminino... Então, para homens e mulheres, eu digo que nós precisamos fazer o casamento do feminino e do masculino em nós. Não somente isso fora, mas isso dentro, fazer esse casamento do masculino e do feminino. E que nós, assim, é um convite, né? Que nós teríamos que juntos sair dos trilhos e caminhar pelas trilhas da existência. Porque isso pode estar facilitando esse encontro conosco mesmo. Na contemplação, no silêncio, no caminhar. Então, isso pode vir de uma forma muito harmoniosa, sabe? Sair dos trilhos, da rigidez, de que isso eu não acredito, isso não é para mim. Experimente, desfruta, sabe? Vai dançar, vai fazer alguma coisa por você, vai fazer um yoga, né? Então, a escola da Unipaz, do Espaço Unipaz Yoga, está aí para vocês também poderem ir fazer aula experimental gratuita quando quiserem. E muito bem. Gratidão, Janete, pela sua presença. É uma delícia estar aqui. Alexandre é um grande amigo e eu honro essa nossa amizade, Alexandre. Solis e Luna. Solis e Luna, né? Ou Luna e Solis. Tanto faz a hora, Tanto né? faz. E a gente vai fazer um trabalho lá em Morretes. Isso. Vamos estar em julho ali. Em julho, do 20, 21, 22 de julho. Numa pousada lá, numa imersão em Morretes. Dando o masculino e o feminino juntos. Isso. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho, procure a Janete. Né? Os contatos dela aqui. E aí você já pode ter uma resposta a isso, uma informação sobre isso. É isso. Tá bem? Foi uma delícia estar aqui, obrigado. Alexandre. E a gente segue juntos. Seguimos. Então, um abraço a todos vocês. Fiquem à vontade para me perguntar coisa por WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu leio e respondo todos, tá bom? Deixo um abraço a vocês. Tá bom. Obrigado, Janete. Muito bem. Você pode continuar com a gente aqui na radiodebemcoavida.com, apreciando as nossas músicas nessa tarde de segunda-feira. Tá um dia lindo aqui em Curitiba. E se você quiser ouvir novamente essa entrevista, aguarde aí. Nós vamos liberar essa entrevista postando no nosso canal do YouTube. Se você quiser recebê-la em primeira mão, basta você ir lá no canal do YouTube, Rádio de Bem com a Vida, e curtir o nosso canal ali, se inscrever no canal que você vai receber em primeira mão as entrevistas que estão aqui e poder ouvir os outros entrevistados que passaram aqui pela rádio com muita coisa boa. Então vamos lá, música na sua tarde de segunda. Grande abraço e até o próximo programa. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.